A gente tem umas perguntas aqui, ó. Duas coisas, né? Uma delas, primeiro a Isa, depois a gente pode responder. Ó, Isa, você fala muito sobre filhos e adoção nas suas redes sociais. Com a rotina e quantidade de trabalhos que tem hoje, como imagina organizar tudo isso quando os filhos chegarem? E aí segura, e aí tem a outra também. Tá perguntando, na situação de violência, abandono e traição após o divórcio, a mulher está livre para se casar novamente? E aí vamos lá, vamos para o que Paulo... Vou responder essa rapidinho, a gente já entra... Paulo fala, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas elas passaram, eis que tudo se fez novo. Uma mudança de mentalidade. Ou Romanos 12 também, de não se conformar com esse mundo. Imagina essa mulher aqui, aí eu estou falando de uma ética situacional. Imagina que isso aqui é um gabinete pastoral. Misericórdia. Não vou ser cancelado aí, vou ser cancelado. Isso aqui é um gabinete pastoral, mas essa mulher aqui, essa mulher foi abandonada, ela apanhava do marido, ela foi traída. Aí o pastor falou para ela, você pode divorciar numa ética situacional, uma coisa, e agora eu vou falar só que, ó, fica sozinha pro resto da vida, tá? Putz, cara, que... Não, e vamos supor que tenha 25 anos de idade, vai, tá Sim, no meio. sim. E aí? É igual aquela coisa, né? A minha esposa uma vez, se eu morrer, você vai casar de novo? Nossa, vou discutir isso. Aí a nossa, lá em casa quem vai morrer primeiro. Até hoje a gente não decidiu ainda quem vai morrer primeiro. Mas respondendo seriamente a pergunta da nossa irmã, é um tratamento muito criterioso. Porque quem tá com raiva ou não quer entender o que eu estou falando, vai dizer, ele está dando aval para divórcio. Ele está dizendo que você pode sair casando. Quem já está com o pé querendo divorciar vai falar, tá vendo, o pastor está me autorizando. Por isso que eu limito esse tipo de conversa e até esse conselho, eu limito a uma conversa pastoral, porque você tem que entender. Cara, tem coisas, e quando a gente fala de um casamento, a gente fala de uma instituição eterna. Você está quebrando uma instituição eterna, cara. Não importa o que aconteceu, você está quebrando algo que não foi feito para quebrar. A união com Deus que você fez no momento do casamento. Exatamente. Uniu, né? Então isso tem que ser tratado, não é um namoro. Uhum. Vou terminar meu namoro. Um namoro, cara, termina e começa outro ali. Eu terminei o noivado, mas o casamento, então, é muito perigoso. Qualquer coisa que eu falar aqui, sendo um pastor de igreja, vai ter um corte e amanhã vai estar lá, ó. Pastor André permite divórcio em suas igrejas, em sua igreja. Só que eu não falei isso. Então é tratado 100% num gabinete, para entender a situação daquela pessoa. Você falou disso de casamento como instituição, eu estava batendo um papo sobre isso lá no Clubhouse com uma sala que tinha um monte de teólogo lá, e um deles falou uma coisa que tem até um artigo da Ultimato falando sobre isso, da revista Ultimato, que é, antes de ser uma instituição no mundo, o casamento não é uma instituição para Deus, é um organismo. Por quê? Porque um organismo é se torna uma unidade. E se você divide, corta no meio, um organismo ele morre. Então, eu achei muito interessante essa reflexão de que antes de ser uma instituição, como algo estabelecido na sociedade, o casamento ele é um organismo estabelecido para Deus, que se torna realmente que é uma coisa indissociável, né? E aí, eu queria só, antes de entrar no outro papo, dessa outra pergunta, pegar num argumento que as pessoas falam, né? Que eu vi numa live alguém falando que usam esse argumento, mas aí usaram comigo na semana passada. Não, porque a Bíblia fala que o que Deus uniu ninguém separa, mas e se não foi Deus que uniu? Eu estava escutando o Luciano falar disso no curso dele que eu tô fazendo. Já vi alguém falar sobre isso. Só que a questão quando a Bíblia fala o que Deus uniu, está falando do casamento como organismo, como instituição. Deus fez, Deus uniu os dois para que se formassem um, lá desde Adão e Eva. Então, quando ele fala de casamento, Deus uniu. Então, não é se você casou cristão, se você casou não cristão, se a pessoa é de Deus, se não foi de Deus, se Deus aprovou, se não aprovou. Tá falando do casamento. Casou, pronto, foi Deus que uniu. Até abrir um parênteses disso, é algo que Paulo fala que nós temos que respeitar as autoridades, pois elas são instituídas por Deus. Aí vem as pessoas mal intencionadas, mas então você está falando que Hitler foi Deus que colocou lá, que o fulano... Não estou falando de pessoas, estou falando de funções. A autoridade que o Hitler tinha como presidente da Alemanha, como primeiro-ministro da Alemanha, a autoridade do primeiro-ministro é dele. A autoridade do presidente do Brasil é do presidente do Brasil, seja ele Lula, Bolsonaro, Danilo Gentili, Luciano Huck ou Lucas Penteado. Loucura. A mesma coisa com o casamento. O organismo, casamento, Deus uniu e não separa o homem, é o que Deus criou.
Mas aí vem todo mundo que quer espiritualizar demais, quer jogar pra igreja, quer jogar pra Deus. E é bizarro isso, a gente entra de novo no cristianismo baseado em opinião, né? Que eu tava vendo nessa semana muitos posts sobre isso, eu tava vendo os comentários, gente que se diz cristã, do meio gospel e tudo mais. Não, porque quando o casamento não tem amor e respeito, é pra acabar. Eu falei, onde que tá na Bíblia isso? O que é amor? Sabe? Então é muito mais embaixo. Exatamente. E aí a outra é da adoção. Como é que Então. vai ser? Porque 12 empregos, Isa, eu tô imaginando seu filho. Não, mas, olha, eu vou colocar uma pimentinha aqui. A Isa não quer ter um filho, Eu quero ela ter 6. Ela quer ter 6 filhos com 6 empregos. Não entendi. Um pra cada Tô achando que ela quer escalar a Ela empresa quer dela. 6 VR, porque isso é caro. Ela quer fazer o escalar, ela é Então. empreendedora, quer fazer o 6 em 7. Isso é o que eu penso muito, porque, como eu falei, a gente tá numa temporada de muito trabalho esse ano. E isso era, inclusive, quando o Gabriel e eu sentamos pra conversar, tipo, vamos entrar na fila de espera de adoção? Vai ser agora? Vai ser depois? Vamos esperar a nossa renovação de votos, que é no final do ano que vem? Quando que vai ser? O Gabriel falou uma coisa que é o que eu tenho falado agora, que nunca vai ter um momento ideal. Eu sempre falei, que eu sempre quando me perguntam, a gente entra em outra porta pra polêmica aí, mas sempre que me perguntam, Isa, qual que é seu sonho? Ficar rica pra ter 6 filhos e uma mega de uma casa pra colocar esses 6 filhos e quantos animais eu quiser. E aquilo da pregação que você falou sobre dinheiro, né? Por que você quer ficar rica? Eu quero ficar rica pra criar 6 filhos. Porque eu não quero, eu quero ter essa condição e eu não quero que o dinheiro seja um empecilho. Porque eu acredito que o dinheiro na mão do cristão é o dinheiro na mão do reino de Deus. Eu criando 6 filhos, eu tô criando 6 flechas que vão alcançar lugares que eu não vou alcançar. Áreas da sociedade em que eu não estou. Então eu vejo muito filho como realmente um ministério, né? Como a família como um ministério. E aí, quando eu falo de como eu trouxe esse argumento pro Gabriel, ele falou isso, nunca vai ter um momento certo. E eu tenho acompanhado pessoas, inclusive uma colega do Instagram, que está muito no mesmo propósito de redes sociais que eu, que é a Marcela Brito, que ela tem falado muito, ela está na fila de espera para adoção também, ela está passando por um processo muito difícil para engravidar, porque ela está encontrando problemas com fertilidade, está fazendo tratamento, e ela tem compartilhado isso no Instagram dela, e ela toca muito na tecla da questão de o cristão tem ficado com muito medinho de filho. Sabe, falando de maneira geral, se a gente olha para o muçulmano, o cara tem 300 filhos. Por quê? Porque ele quer procriar para passar a cultura, a fé dele. E a gente, cristão, às vezes quer ter um filho e um cachorro e olhe lá. Sem entrar no mérito de pai de pet, mãe de pet, mas aqui. E aí ela tem falado muito sobre isso de controlar a natalidade, de controlar isso, de nunca tá bom para ter filho. É porque vou casar e aí eu tenho que esperar o casamento se adequar, um se ajustar ao outro. Aí depois disso eu quero me formar, e depois disso, igual era o meu pensamento, quero ficar rica antes de ter filho para eu ter filhos em boas condições, numa boa casa, já no cenário ideal. Nunca vai ter o cenário ideal. Aí entra a questão de temporadas. Uma coisa que eu falo muito com as meninas entender em Deus as temporadas. Eu sempre tenho o hábito de todo 1º de janeiro, que é quando pra mim eu entendo viradas de ciclo, né? Não que a virada do ano seja mágica, mas pra mim, na minha vida com Deus, eu entendo, anos como viradas de ciclos. Todo 1º de janeiro eu tiro um tempo, eu e Jesus, pra perguntar qual é a palavra pra esse ano. Então eu lembro que há 3 anos atrás a palavra que Deus me deu foi maturidade. Foi o ano que eu mais passei perrengue na vida, que é assim que se ganha maturidade. Aí, no ano seguinte, que foi o ano passado, Deus falou relacionamento. E foi bizarro, porque Deus falou relacionamento no sentido desse. Se eu tivesse que trabalhar ou ficar com pessoas, era pra eu ficar com pessoas. Se eu tivesse que ficar sozinha e ter meu momento de lazer e investir em estar com pessoas, era pra eu estar com pessoas. Então foi um ano que eu já comecei janeiro, assim, muito tempo de qualidade com o pessoal e tudo mais. Porque era um ano pra investir nisso. Aí veio março, começou a pandemia. E eu, Deus, algo de errado não está certo. O que tá acontecendo aqui? Só que aí eu entendi a importância também de ter esse pit stop, né? De cuidar de si mesmo, de cuidar, de saber viver sozinho, de saber viver em família para melhorar os próprios relacionamentos. Então, ano passado foi um ano de relacionamento. E esse ano a palavra que Deus me falou foi, sai da zona de conforto. E foi bizarro, porque eu fiquei brigando com Deus ainda no dia 1º, porque essa é a frase que eu falo pra todo mundo. Eu falei, Deus, essa é a frase que eu falo, não é o que eu quero escutar. E aí foi quando, Deus foi me mostrando nisso, de sair de zona de conforto. Em que sentido? Fazer coisas desafiadoras. Então, eu tô trabalhando pra caramba, tá sendo desafiador. Voltei a estudar teclado, que é algo desafiador pra mim. Aceitar cargos, empregos e freelancers de coisas diferentes, que talvez eu não conheça ainda, que eu não saiba ainda.
é o sair da zona de conforto, é fazer algo desafiador. E outra palavra que Deus tem me dado ultimamente para esse ano, junto com o sair da zona de conforto, é investimento. Que é investir energia para construir, né? Esse tempo de construção. Isso é essa temporada. Na próxima temporada, eu não sei qual é a palavra que Deus vai falar, mas eu sei que quando eu tiver filhos, aí, Isabela, meu desejo é, a minha prioridade vai ser a minha família. Esse ano, a minha prioridade está sendo a minha casa e o meu trabalho. No ano que vem, quando eu tiver filho, a minha prioridade vai ser a minha família. Porque realmente a família é o principal ministério, né? Até para um pastor, quando lá Paulo está falando sobre como instituir um líder, que ele governe bem a própria casa. Porque a casa, a família vem primeiro. Não importa o quanto eu trabalho, não importa o quanto seja, a família tem que vir primeiro. Então isso é o que eu preciso dar conta diante de Deus antes de mais nada. Isso não anula que eu faça outras coisas, até mesmo porque eu trabalho em casa, né? Mas é interessante falar disso porque eu sempre, desde que a gente casou, a gente sabia que a gente queria adotar. A gente também quer ter filhos biológicos, mas a gente vê a adoção como algo que não tem que ser uma segunda opção, uma última opção. E muitas pessoas encaram como, só vou adotar se eu for estéril, só vou adotar se for a última opção. E não, a adoção tem que ser prioridade para as pessoas, porque Deus nos adotou não porque Ele precisava, mas porque Ele quis. Então, isso tem feito muito sentido pra gente. Porque quando a gente teve essa conversa de vamos adotar, e isso é algo que é muito, falando aqui, uma questão muito particular, pessoal, que eu acho relevante expor o Gabriel e eu, a gente nunca se preveniu de ter filhos. Eu sempre fui muito, o meu anticoncepcional é a fé. Então, tipo, quando Deus quiser mandar, Ele manda. Se Ele não quiser mandar, Ele não manda. E tem gente que me chama de louca. Peraí. Eu vou... Calma. Eu vou falar que nem quando os caras falaram, conheço Jesus, conheço Prudence, conheço Ola, mas essa marca aí é perigosa, gente. Isso é algo muito Mas por que eu tô falando isso? Que é algo muito particular. Porque mesmo assim, em 3 anos de casamento, nós não engravidamos. Então, quando a gente decidiu adotar, que pra mim, eu sempre tive vontade, o sonho de ser mãe. Mas diferente de muitas mulheres, eu nunca tive o sonho de engravidar, de gerar, de ter isso. Então, pra gente não foi nenhum problema isso de falar, vamos adotar, sabe? Porque nós queremos filhos. Não necessariamente, óbvio que o Gabriel tem esse sonho de ver a cara dele estampada numa criança. Mas não quer dizer que precisa ser primeiro, porque filho é filho. Eu tô lendo um livro de um pastor, do Russell Moore, que ele fala sobre adoção e ele faz um paralelo que todo mundo devia ler. Pela teologia que ele carrega naquele livro sobre adoção. E ele fala, que perguntam, mas eles são irmãos? A partir do momento que eu adotei, eles são irmãos. São todos irmãos, os biológicos e os adotados. São todos irmãos, porque são meus filhos. Mas eles são irmãos de verdade? Sim, eles são irmãos de verdade. A partir do momento que eu adoto uma criança, ele não é mais um adotado, ele é filho. Ele foi adotado, mas ele é um filho, como todos os outros. Então, são muitos preconceitos nessa área, sabe? Mas voltando para o foco da pergunta. Eu entendo que vai ser uma temporada. E eu entendi que não tem um momento, nunca vai ter um momento perfeito. E encaixou muito isso porque eu sempre, né, desde que eu casei, eu sonho. Deus já me falou o nome de um dos meus filhos, eu sempre sonhei com isso. Então, e um desses sonhos que eu tive, que eu sempre fico pensando, essa coisa da minha cabeça, a gente só vai saber no futuro, né? Mas que fez muito sentido é que eu me via grávida com uma criancinha de uns 3 anos deitando na minha barriga. E na época eu falei, nossa, tipo, sabe? E aí fez muito sentido. E eu entendo que essa adoção, em primeiro lugar, seja um plano de Deus até mesmo para falar sobre isso. Para falar da adoção como uma prioridade. Para desejar um filho adotado, tanto quanto muitas pessoas desejam que precisa ser idealizado de gravidez, e a partir sabe? do momento que ele chegar, mesmo adotado, vamos usar essa palavra aqui mesmo, é uma maternidade, cara. Não vai ter como fugir. Ele vai chorar igual uma criança chora. Sim. Ele vai ter birra como uma criança tem. Que nem aquele dia que eu tava assistindo. Igual qualquer outra criança tem, que a gente falou na live sobre adoção no Instagram. Isso, aquele dia da live da igreja, lá, da Jaque e do Daniel. Carla e do Daniel. Carla e o Daniel, foi muito engraçado, porque na hora que eles falaram, não, porque às vezes uma criança adotada pode ser que sofra um pouco mais de birra, fique chorando. Eu tava com o Miguel deitado, chorando no chão. Aí eu falei, não. Eu discordo aqui, porque esse aqui saiu das entranhas da gente, que é birrento, é encrenqueiro. Calma, porque é um adolescente rebelde, não é porque é adotado, gente, é porque é um adolescente. Porque é um adolescente, cara. Senão você começa a criar estigmas nessa criança, preconceito. Sempre que ela olhar pra você, ela vai saber que ela existe por conta de uma deficiência sua.
Sim. Ah, toda vez que eu olhar pro Jeff é porque eu não consegui engravidar. Sim, não, cara, sim. não é isso. É o que o Anderson Silva falou numa live com a Damares uma vez. Que ele falou que... eles estavam falando, não sei se eu acho que foi a Damares que falou sobre isso. Que a adoção, ela tem que passar a ser mais sobre a criança do que sobre realizar o sonho de ser pai e de ser mãe. Claro. Porque senão você vai realizar o sonho, aí não vai ser como eu imaginei, aí vai ser a mesma coisa, divorcia. Só que não tem como você ficar devolvendo criança, igual muita gente tem feito, sabe? Exato. Então, respondendo a pergunta mais objetivamente, eu acredito em temporadas. Nessa temporada eu tô trabalhando, mas isso não é a minha prioridade. Isso é a minha prioridade nessa temporada. A partir do momento que a minha temporada mudar, que eu tiver filhos, a minha prioridade vai ser essa. E você tem, e desde já, mesmo sem filhos, você tem o seu momento de família. Você não Sim. trabalha 24 horas Exato. por dia, você tem que ter o seu momento de Eu família. trabalho com o propósito de... Você justamente trabalha por esse. demandas, né? E Sim. não por carga horária. É muito do pensamento que a gente ainda tem, do pensamento, não criticando não, pensamento CLT, de que tipo, o trabalho ele me consome. Não, eu posso trazer o Miguel pra cá. A Pamela essa semana lá, tinha marcado a chefe dela, falou, essa semana a gente vai trazer os filhos pra cá. Pra passar um dia com a gente aqui. Pô, que da hora. Eu falei, só não me envolve nisso, porque eu sei que eu vou ter que levar e buscar. Eu acho lindo, menos a parte de que eu vou ter que pegar o carro e lá levar e lá buscar.